Vamos continuar a nossa aula sobre Brasil Colônia 2, a revanche. Como eu falei para vocês, comentei com vocês sobre os negros, escravos e tudo mais, e agora a gente vai começar a falar sobre a estrutura do engenho. Como que era o engenho? Qual que era a estrutura do engenho, né? Como que ele era organizado? O engenho ele contava com várias instalações. Era realmente uma fábrica de açúcar, como eu comentei já nos outros blocos para vocês. A Casa Grande era, vamos dizer, a principal instalação desse engenho. Era o local onde morava o senhor do engenho e sua família. A Casa Grande tem esse nome porque ela era grande mesmo. Por vezes você tem algumas casas grandes que elas tinham mais de 20 cômodos. Eu cheguei a visitar uma que tinha 11 quartos. Bem interessante até. Por quê? Porque ela era grande. Por que era grande essa casa? Porque Por que essa coisa megalomania, né? Não é isso não. Por que essa coisa imensa? Porque, na realidade, no engenho, morava toda a família. O senhor do engenho, desculpe. O senhor do engenho, com a sua esposa, seus filhos. Geralmente ele tinha um número muito grande de filhos, porque não tinha métodos contraceptivos, não tinha pílula anticoncepcional. Então, o senhor do engenho, a sua esposa, os seus filhos. Por vezes morava o seu pai, a sua mãe, ou o seu cunhado, né, ali morava toda a família. Fora que você tinha também, dentro da Casa Grande, morando alguns escravos também, que cuidavam dessa casa, que cuidavam das crianças, né? Você tinha a mucama que arrumava, né, vamos dizer assim, limpava, arrumava os cômodos, arrumava a casa, né, deixava ela limpa. Você tem aquela mulher, aquela escrava que era cozinheira. Você tinha a ama de leite, que era uma escrava que ela amamentava as crianças. Isso é muito louco, né? Porque tratavam o escravo super mal. Às vezes, nesse tratamento horrível, os escravos acabavam contraindo determinadas doenças. Mas aquela escrava que tinha leite, ela acabava amamentando o filho do senhor do engenho, por exemplo. Ele tratava mal a escrava e essa escrava, por vezes, podia estar doente, amamentava o filho do senhor do engenho e transmitia a doença pro filho do senhor do engenho, para a filha do senhor do engenho. Muito complicado. Então a Casa Grande era realmente, né, uma casa grande porque morava toda a família, morava o senhor do engenho, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, por vezes até sua sogra, seu sogro, seu cunhado e etc. Era uma casa que realmente a família era muito grande, a família que habitava essa casa, além dos escravos que acabavam fazendo todas as tarefas domésticas. Outra instalação do engenho era a moenda. A moenda era o local onde era moída a cana era plantada. Assim que ela germinasse e ganhasse um tamanho considerável, aí ela era colhida, era cortada, essa cana-de-açúcar, era levada até a moenda. Lá era moída essa cana, extraído o caldo da cana. Hoje se faz muito etanol, né? Extraído esse caldo da cana. Extraído o caldo da cana, esse caldo era levado para a casa de purgar. A casa de purgar era um local onde tinha um tacho enorme, se colocava esse caldo e esse tacho, embaixo dele tinha, né, fogo para que esse caldo entrasse em ebulição. Aí era produzido o açúcar. Acrescentava-se nesse caldo uma série de, vamos dizer assim, de condimentos, entre aspas, para poder produzir o açúcar. Entre o que se acrescentava lá, tinha o cal para deixar ele branco, que eles chegavam a acrescentar. Esse caldo ele ia ser transformado então em caixas. Interessante isso, em caixas de açúcar, literalmente assim, em caixas de açúcar, né? Quem era responsável pela casa de purgar e a produção de açúcar era um negro também, ele que dava o ponto, o ponto é esse, pode tirar. Aí era colocado em caixas, depois que era retirado dali. Outra instalação dentro do engenho era a estrebaria. Não era o curral, tá, pessoal? Era estrebaria. Estrebaria é onde se se guardava os animais. Os cavalos, por vezes ali um burro, né, sei lá, um jumento. Mas ali não guardava as vacas também. Tinham pouquíssimas. Naquele momento, pelo menos não no engenho, não havia criação de gado bovino em grande quantidade. Isso no engenho. Em outras localidades tinha, principalmente no sertão nordestino ali.
Mas por isso que não tinha, por exemplo, um curral, era estrebaria para guardar os animais que eram utilizados no dia a dia para o transporte da carroça, para o transporte ali do açúcar. Alguns bois tinham para transportar o açúcar também, né? Carro de boi. Então, a estrebaria para guardar os animais. Era fundamental, dentro do engenho, a capela. O apego à religião católica era muito grande. E o apelo à religião católica precisava-se então, para seguir os preceitos católicos, uma capela, onde o senhor do engenho com a sua família, eles acabavam fazendo cerimoniais religiosos. Em algumas localidades era permitido a presença do negro também, porque tinham negros que acabaram se convertendo ao catolicismo. Em alguns engenhos se permitia a presença do negro, outros não. Tira esse negro daqui, não quero ele aqui não. Outra instalação do engenho era a senzala local, onde eram literalmente guardados os escravos. Eles eram colocados dentro da senzala, que era um barracão enorme, e eles dormiam geralmente no chão. Em algumas senzalas eles conseguiam produzir e colocar redes, né, que eles acabaram, entre aspas, ali, copiando dos índios, né? Mas em sua maioria os negros dormiam no chão. Isso também é muito ruim, porque você acaba contraindo, né? Eles acabavam contraindo uma friagem que atacava os seus pulmões, um dos motivos ali da expectativa de vida baixa dos negros, tá bom? Eu coloquei aqui, você vai encontrar, se você entrar no Google, você vai encontrar ali algumas gravuras que mostram, né, o engenho. Eu peguei uma gravura pequena só para mostrar algumas das instalações. A Casa Grande, tá vendo? Essa é até bonitona, tem até, né, vamos dizer, alguns alpendres ali, tem até uma área que ela é uma área, vamos dizer, aberta no meio, até por causa da entrada da claridade. Havia necessidade de janelas grandes, de portas grandes, para entrar a claridade. Não existia naquela época energia elétrica, então tudo era muito escuro, né, pessoal? Para você enxergar à noite só na base da lamparina mesmo. Colocava-se ali um líquido dentro da lamparina e acendia-se, né? Eu fiz até um movimento de isqueiro, mas não é, acendia-se na lamparina. Por vezes até óleo que eles colocavam ali, banha, né, para poder, vamos dizer, manter acesa essa lamparina à noite, mas pouquíssimo assim. Geralmente as pessoas, anoiteceu, já ia para a cama. Não tinha, né, aquela escuridão toda. Então as janelas eram muito grandes, as portas eram muito altas também. Aliás, o pé direito da casa geralmente era muito alto. O que é isso, o pé direito? A distância do chão até o teto era muito alto. Por quê? Porque as janelas eram grandes, as portas eram grandes para poder entrar a luminosidade. Então tá lá, a Casa Grande. Mais embaixo você tem a moenda, que mostra só um pedacinho ali, né? O local onde a cana era moída, extraída, o tal do caldo. Do lado você tem a cozinha do açúcar, local onde o caldo da cana-de-açúcar era cozido até formar o melaço, que é a casa de purgar que eu falei para vocês. E lá, bem lá para cima, está escrito ali a senzala, que era a moradia dos escravos. Essa senzala aqui está até bonitinha, viu? Porque geralmente não era assim não, era uma coisa muito feia, tá? Então tá aí, falamos para vocês dos engenhos, a produção do açúcar, depois a gente volta a falar mais algumas coisas, mas agora a gente vai começar a falar sobre a União Ibérica. União Ibérica, que tudo está interligado, tá bom? Essa produção açucareira, está tudo interligado, pessoal. União Ibérica, o que foi a União Ibérica? A Península Ibérica, ela está na pontinha, vamos por dizer assim, da Europa. Ela tá, o que é uma península? Uma porção de terra que adentra o mar, nesse caso no oceano ali. Pontinha da Península Ibérica, adentrando o Oceano Atlântico, está Portugal e Espanha. Então, União Ibérica, a união dos dois países ibéricos, Portugal e Espanha. Por isso que eu coloquei essas duas bandeirolas aí, essas duas bandeiras. A bandeira de Portugal, essa verde e vermelha, e a bandeira da Espanha, né? A vermelha e amarela. A União Ibérica, ela ocorreu de 1580 a 1640. Mas o que é a União Ibérica? Foi o período em que Espanha e Portugal se uniram, se tornaram um único país. E nesse período, 1580 a 1640, o Brasil pertencia a Portugal. Aliás, anterior a isso e até posteriormente a isso, o Brasil pertencia a Portugal. Então, quando ocorreu a União Ibérica, o Brasil passou a ser da Espanha. Houve a união dos dois países, mas quem mandava era o rei da Espanha. Então o Brasil passou a ser da Espanha. O Brasil já foi espanhol. Então de 1580 a 1640, União Ibérica, e quem mandava era o rei da Espanha, Dom Felipe, que a gente já vai comentar a respeito dele. Olha lá. Mas por que aconteceu isso?
o trono português ficou vago. O trono português ficou vago. O cardeal Dom Henrique não havia deixado herdeiros. Mas por que o trono português ficou vago? Porque o rei de Portugal morreu. E quem que era o rei de Portugal? Dom Henrique. Dom Henrique era um cardeal. Lembra que religiosos têm que fazer voto de castidade, eles não podem ter filhos? Então, Dom Henrique não tinha filhos. Ele era um cardeal, tinha feito o voto de castidade. Não podia ter relações sexuais, logo ele não teve filhos. Então, quando ele morreu, não tinha filhos. Quem queria assumir o trono português? Começa, então, uma briga para ver quem queria assumir o trono português. Eu não vou nem falar anteriormente a isso, tá, pessoal? Porque você tem o sebastianismo e tal, não vou nem falar anteriormente a isso. Vou falar daqui para frente, fica mais fácil para vocês até. Então, quando morre o cardeal Dom Henrique, que era o rei de Portugal, começa uma briga pelo poder. O Dom Henrique tinha um primo, que era o Dom João, que morava em Portugal, e ele falou, sou primo, sou neto ali de Dom Manuel Venturoso, o ex-rei de Portugal, né, que foi importantíssimo, e esse Dom João falou, eu quero o trono. Só que tinha também o Dom Filipe II, que era o rei da Espanha. O Dom Filipe II falava, eu sou primo também do Dom Henrique, eu também sou neto de Dom Manuel, então eu também tenho direito ao trono. Dom Filipe também reclamou o trono. E aí começa, Dom João reclamou o trono e o Dom Filipe reclamou o trono também. Só que o Dom Filipe era rei da Espanha. Dom Filipe, o que ele fez? Desculpe. Dom Filipe, o que ele fez? Ele reúne as suas tropas e invade Portugal. Quando ele invadiu Portugal, os burgueses portugueses aceitaram, porque o Dom Filipe já havia falado com a burguesia, já comento direitinho a respeito disso. Dom Filipe invadiu Portugal e ele assumiu o trono português. Então Dom Filipe, o rei da Espanha, Dom Filipe II, rei da Espanha, se tornou também rei de Portugal. Só que em Portugal ele não tinha o título de Dom Filipe II, ele era Dom Filipe I, porque ele foi o primeiro rei Filipe de Portugal, Dom Filipe I. Então, na Espanha, na rei da Espanha, com o título de Dom Filipe II, em Portugal, rei de Portugal, com o título de Dom Filipe I. Então, aí é que acontece a União Ibérica, 1580, 1640. O Dom Filipe, por que ele foi apoiado pela burguesia? Porque o Dom Filipe, antes de invadir Portugal, ele se encontrou com alguns burgueses, representantes da burguesia portuguesa, e ele falou, e ele declarou, ele falou, eu vou manter a autonomia de Portugal. Portugal vai ter a sua autonomia, eu não vou ficar enfiando a mão em Portugal e mudar todo Portugal, né? Colocar o Portugal aos meus pés. Não vou fazer isso. Eu vou manter a autonomia de Portugal. Dom Filipe declarou isso para os burgueses falaram, pô, legal. Outra coisa, Dom Filipe falou, olha, vocês burgueses portugueses, se nós unirmos Espanha e Portugal, vocês burgueses portugueses, vocês podem vender para Portugal, as colônias portuguesas, e ainda podem vender também para a Espanha e as colônias espanholas. Você vai aumentar a sua área de ação. Os burgueses portugueses viram, então, uma vantagem em ter o rei da Espanha como sendo também o rei de Portugal. E a burguesia apoiou Dom Filipe. Então, quando Dom Filipe invade Portugal, os burgueses portugueses apoiaram Dom Filipe, e Dom Filipe não teve nenhum problema para assumir o trono português também. O Dom João, inclusive, o outro que também se manifestava e também queria o trono português, acabou tendo que fugir. Ele fugiu, se não me engano, para a França, porque senão ele ia ser preso, né? Nesse período da União Ibérica, houve uma grande atuação da Inquisição no Brasil. Lembra que eu comentei com vocês que haviam muitos judeus que haviam vindo para o Brasil, que haviam se convertido ao cristianismo, e vieram para o Brasil porque aqui no Brasil, como não tinha muita lei, né, não tinha muitas autoridades, ele acabava seguindo o judaísmo aqui no Brasil. Então, esses cristãos novos começaram a ser observados aqui no Brasil. E a Inquisição, durante o período da União Ibérica, a Inquisição acabou atuando de uma maneira muito forte aqui no Brasil. No outro bloco eu falo um pouquinho mais sobre a Inquisição, até o outro bloco.